A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. És filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento a você que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a 91.9, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale, em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, a Rádio Alzirana 87 FM na cidade de Lages, a Rádio Santa Cruz, a 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste quarto domingo da Quaresma, também chamado de Domingo Letare, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Lucas, capítulo 15, o versículo de 1 a 3 e o versículo de 11 a 32. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo, numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome, que é a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora,
Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Quaresma é um tempo penitencial de oração, jejum e esmola, onde a cor litúrgica é o roxo. Entretanto, no decorrer deste tempo, nós temos um momento de júbilo, onde a cor litúrgica passa do roxo para a rosa. É o chamado Domingo Letare, ou Domingo da Alegria, que ocorre neste próximo domingo, o 4º domingo da Quaresma. Assim chamado Domingo Letare, porque a antífona de entrada começa dizendo: Letare Jerusalém, alegra-te Jerusalém. Neste 4º domingo da Quaresma, Domingo Letare, nos é dada uma grande alegria. Nós escutamos a parábola do filho pródigo. É Deus o Pai misericordioso que vem ao nosso encontro. E assim a liturgia deste Domingo Letare nos oferece uma das páginas mais belas e comoventes do Evangelho, a parábola do filho pródigo, ou melhor dizendo, a parábola do Pai misericordioso. Trata-se de uma narrativa que nos conduz ao coração do mistério de Deus. Um Pai que ama com ternura, que nunca se cansa de perdoar, que sempre espera com os braços abertos o retorno dos seus filhos. Para compreender plenamente o significado dessa parábola, é fundamental considerar o contexto em que Jesus a contou. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas começa com a seguinte observação: Os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus, então, responde a essas críticas com 3 parábolas sobre a misericórdia: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e, por fim, o filho pródigo que é reencontrado. Os fariseus e doutores da lei se escandalizavam com o modo de Jesus agir, porque ele não apenas perdoava, mas sentava-se à mesa com os pecadores, com os publicanos, com as prostitutas, gente considerada indigna, impura e excluída tanto da sociedade quanto do convívio religioso. Para aqueles líderes, Deus só se relacionava com os justos, mas Jesus rompe com esse esquema e revela o verdadeiro rosto de Deus, um Pai que não espera que a pessoa se converta para amá-la, mas que a ama para poder convertê-la. E ao contar essas histórias, o Senhor desmascara, nosso Senhor desmascara a visão distorcida de Deus como um juiz impiedoso e revela o verdadeiro rosto do Pai, um Deus próximo, sensível, compassivo, um Deus que sai ao encontro, que espera, que corre, que acolhe, que abraça, que restaura. É um Deus que se alegra mais pela conversão e o retorno de um pecador do que pela permanência.
de pessoas que se consideram justas e perfeitas porque cumprem com suas obrigações. Essa parábola é profundamente humana. Um pai que tem 2 filhos. O mais novo pede a parte da herança e parte para um país distante, onde esbanja tudo numa vida desregrada. Quando toca no fundo do poço, ele cai em si e decide voltar. O pai, ao avistá-lo de longe, corre ao seu encontro, abraça-o e cobre de beijos. Manda preparar uma festa, restaura-lhe a dignidade, dá-lhe a túnica, o anel e as sandálias. Esse pai é a imagem viva do Deus revelado por Jesus. Um pai que não acusa, não castiga, mas acolhe, perdoa e faz festa. Por outro lado, o filho mais velho, que sempre esteve na casa do pai, entra em crise ao ver a acolhida dada ao irmão mais jovem, que havia gasto tudo com a vida desenfreada. Sua fala ao pai é marcada por ressentimento e frieza. Nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Ele nem reconhece o irmão, chama-o teu filho, e essa atitude revela um coração distante, endurecido, que vive a fé como obrigação e mérito, mas não como uma relação de amor. O pai mais uma vez sai ao seu encontro, ao encontro do filho mais velho. Suplica-lhe que entre na festa. Ele diz: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era necessário fazer festa e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Com essas palavras, Jesus nos revela que Deus não apenas perdoa, mas se alegra com o retorno de cada filho perdido. Ele é o Pai que ama tanto os que partem, os que se distanciam, quanto os que permanecem. Deseja, esse Pai bondoso, que todos se convertam, se alegrem na comunhão. A atitude do pai da parábola é o reflexo exato do modo como Jesus age. Porque Jesus é o rosto visível do Pai invisível. É o rosto misericordioso do Deus que é misericordioso. E ao contar esta parábola, Jesus está, na verdade, justificando a sua própria ação, quando diz que não vim chamar o justo, mas os pecadores. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a grande notícia do Evangelho. A boa nova para todos os que carregam culpas, feridas e fracassos. Deus não desiste de nenhum dos seus filhos. Deus não desiste de você. Assim, esta parábola não é apenas uma bela história, é um convite à conversão, mas também um chamado à misericórdia ativa, como conversão do coração do filho mais velho. Não basta voltar para Deus. Não basta estar na casa do Pai. É preciso também aprender a olhar os irmãos como o Pai os vê, a ver o outro com os olhos do Pai. O maior risco do filho mais velho, embora tivesse permanecido fisicamente em casa, foi manter o seu coração duro, distante do amor, da caridade, da alegria, não sendo capaz de acolher o irmão que o retornou. E assim, nosso Senhor nos alerta para a tentação de uma religião sem amor, que é feita com base na obediência, de cumprimento de regras, de preceitos e de ritos, mas uma sem alegria, sem o serviço, sem a comunhão, sem a solidariedade. A Quaresma é tempo de revisão divina, de retorno ao coração do Pai. Todos nós, em algum momento, somos como o filho mais novo. Nos afastamos de Deus, pecamos, caímos, erramos. E é consolador saber que temos um Pai que nos espera, que corre ao nosso encontro e nos restaura. Mas, por vezes, somos também como o filho mais velho. Julgamos, excluímos, temos um coração duro, resistimos à misericórdia. E nesses momentos também precisamos deixar o Pai nos tocar e nos transformar o nosso coração para ter alegria de acolher quem retorna, para ter a capacidade de fazer festa com o irmão que retornou para a casa do Pai. Que nesta Quaresma possamos fazer esse duplo caminho, voltar à casa do Pai e aprender a alegrarmos com o retorno dos nossos irmãos. Que a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, nos ajude a acolher o amor de Deus e oferecer ao próximo com o mesmo coração compassivo do Pai, que diz: era necessário fazer festa e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado.
Filosofia não me deu felicidade. Explicação não explicou o que eu te fiz. Eu tinha tudo ao meu redor, saúde, paz e tanto amor. E mesmo assim não soube ser feliz. Minha casa é a casa do Senhor. 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 Eu me afastei porque eu pensei ser meu direito usar daquilo que era meu como escolhi. Eu tinha tudo ao meu redor e Deus me dava o seu amor. E mesmo assim, meu Deus, eu não ouvi. Minha casa é a casa do Senhor. 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 Imaginei saber de tudo e fui descrente. Contra meu Deus ouvi falar e me calei. Não, eu não fui um bom cristão, pois fiz ao mundo concessão. E sem notar, de Deus me envergonhei. Minha casa é a casa do Senhor. 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 Igual ao filho que partiu naquela história. Felicidade longe dele eu não achei. Filosofia não me deu aquela paz que vem de Deus. Ao meu Senhor, agora eu voltarei. Minha casa é a casa do Senhor. 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 Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Nesse tempo quaresmal, quando nós somos chamados à conversão e ao aprofundamento da fé, a nossa Arquidiocese de Natal se une à Igreja no mundo inteiro para vivenciar a iniciativa 24 horas para o Senhor, que ocorre na sexta-feira, no dia 28, e no sábado, dia 29 de março. E este é um momento de profunda graça. Por isso, devemos atender esse desejo do Papa Francisco, que neste ano, às 24 horas, a vigília, se reveste um significado ainda mais especial, por acontecer simultaneamente com o jubileu dos missionários da misericórdia, no contexto do ano jubilar da esperança. O lema que ilumina esta 12ª edição
da vigília 24 horas para o Senhor é: Tu és a minha esperança. Salmo 75 é um apelo forte e consolador para os dias em que vivemos. Diante das angústias do mundo, da solidão espiritual e das feridas provocadas pelo pecado, nós somos chamados a colocar nossa esperança no Senhor. A esperança que não engana, como recorda o Papa Francisco, é aquela que nasce do perdão de Deus, que nasce do amor misericordioso, que nos reconcilia conosco mesmos, que nos reconcilia com Deus e que nos reconcilia com os irmãos. Participar desta vigília é mais do que cumprir um momento devocional. É dada a nós a condição, a ocasião propícia para nos abrir a possibilidade real de experimentar o abraço do Pai, que nos espera com os braços abertos, como esperava o filho pródigo, desejoso de nos perdoar e restaurar. Celebrar esta vigília é deixar-se tocar por uma misericórdia que não acusa, mas levanta, que não condena, mas transforma. O sacramento da reconciliação, que é central na vigília das 24 horas pelo Senhor, nos é oferecido como um dom gratuito, capaz de renovar a nossa vida e dar início a uma existência nova, guiada pela graça de Deus e sustentada pela esperança. A estrutura da vigília, preparada com zelo pela Comissão de Liturgia e Sacramentos da Arquidiocese, proporciona momentos indispensáveis de oração, de escuta da palavra, de adoração e confissão sacramental. Durante toda a noite de sexta-feira e do sábado, as igrejas estarão de portas abertas. E os corações também. Os sacerdotes estarão disponíveis para ouvir e acolher os fiéis com misericórdia. E o Santíssimo Sacramento estará exposto como fonte de consolo e luz para todos os que desejam se aproximar do Senhor. É bonito e necessário que nossas comunidades se mobilizem. Pastorais, movimentos, serviços, jovens, idosos, famílias, todos somos convidados a participar. A cada hora um grupo, um gesto, uma canção, uma oração silenciosa ou em comum, tudo se transforma em uma grande oferta de amor e unidade. Mesmo que algumas paróquias não consigam manter 24 horas contínuas, chamamos que possa pelo menos viver 12 horas como essencial, de forma que os fiéis tenham condições para a adoração, para a oração, para a escuta da palavra, para as confissões. Já isto é um testemunho poderoso da nossa fé. Vivamos, portanto, esta vigília como verdadeira expressão do nosso desejo de conversão e de comunhão. Não deixemos que esta oportunidade de graça passe em vão. Façamos desta vigília um marco em nosso caminhar quaresmal, um sinal de que a esperança cristã é realmente transformadora. E animemos a esperança que vem de Deus, como nos ensina Dom Rino Fisichella, que essa esperança é a força que nos sustenta a nossa vida, que nos guia, conduz nossos passos e fortalece a nossa missão. Que cada coração encontre, nessas 24 horas com o Senhor, um novo começo, uma nova luz, um novo ardor. Que seja este o tempo de um autêntico renascimento espiritual, sustentado pela certeza de que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Com fé e esperança, nos encontraremos diante do Senhor. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós.
no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.